Olá, meu nome é Renata Araciro, eu sou chefe chocolatier, confeiteira. Eu tenho uma loja aqui em São Paulo, no Campo Belo, que leva o meu nome, que é Renata Araciro Chocolates. E eu sou também a embaixadora da Calebo aqui no Brasil. Eu tô aqui hoje para mostrar para vocês e ensinar como fazer um cupcake. É um cupcake muito simples, a massa é super úmida e o mais gostoso é que leva muito chocolate. A massa vai ser pretinha, que a gente vai estar usando o cacau da Cical. E o topping, a gente vai usar também um chocolate, a gente vai fazer um buttercream de chocolate branco. E a gente vai também o quê? Colorir esse buttercream. Então, vamos lá começar a nossa receita. É muito simples, tá? Então, primeiro eu tenho farinha, leva ovos, leva açúcar, manteiga, leite com um pouquinho de óleo, baunilha, cacau em pó e bicarbonato de sódio. Uma dica aqui, pra gente fazer essa receita, os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente. Manteiga, temperatura ambiente, porque ela vai estar molinha, os ovos também e o leite também. Uma outra dica que eu coloco é que nesse leite eu coloco uma colherzinha de óleo, que vai dar mais umidade ainda para o nosso cupcake. Então, pra gente começar, vamos o quê? A gente vai peneirar os secos. Então, os secos nessa receita é farinha de trigo. E aí eu vou peneirar para quê? Pra gente deixar toda essa parte seca bem soltinha, para ficar mais fácil de incorporar depois nos ingredientes que são molhados, tá bom? E nessa receita também a gente usa cacau em pó, então é importante que vocês coloquem cacau em pó e não chocolate em pó, porque chocolate em pó tem açúcar. Nesse cacau, ele só tem cacau, então ele não tem nada de doce e aí o nosso cupcake não vai ficar muito açucarado. E outra também que ele vai ficar com uma cor bem mais intensa, vai ficar bem escurinho, bem corzinha de chocolate. E aqui o nosso bicarbonato de sódio, que a gente vai dar só uma mexidinha para misturar a farinha com o cacau e o bicarbonato. E outra dica também que eu coloco aqui para vocês é o quê? Vai precisar de 150 gramas de ovos. Então, se o teu ovo é pequeno ou se é maior, cada um vai ter um peso diferente. Então, o que eu faço? Eu pego os ovos, misturo a clara com a gema e depois eu peso 150 gramas. Tá? Em teoria, um ovo médio pesa em torno de 50 gramas. Se pesar menos, você vai ter que adicionar um pouquinho mais. E se pesar mais, aí você tira um pouquinho, tá? Então, vamos começar. Manteiga, vai para a batedeira. Manteiga sempre em temperatura ambiente, que ela vai estar molinha. E aí a gente vai bater essa manteiga com açúcar. Açúcar refinado branco normal. A gente vai dar uma boa batida até os ingredientes ficarem bem misturadinhos e ficarem branco e bem fofinho. Então, a gente começa devagarzinho, para não esparramar o açúcar, né? E depois você pode ir aumentando a velocidade da batedeira. Bom, aqui você tá vendo que a manteiga já tá montando, né? Só que tem muita coisinha aqui ainda, ó, na lateral da batedeira. Então, a gente vai dar uma paradinha nela. A gente vai levantar e vai raspar a lateral para que todos os ingredientes fiquem na mesma textura. Você tá vendo, olha, que já tá começando a montar, ó, tá ficando mais branquinho. Só que ainda precisa de mais um pouquinho de ar. Então, a gente vai bater mais um pouquinho ainda. Bom, pessoal, agora aqui, ó, chegou no ponto. Vou raspar de novo a lateral e vou, ó, é esse ponto que eu quero, tá? Bem branquinho, bem fofinho. Então, aí a gente vai agora adicionar os ovos. Os ovos aqui, eu vou adicionar um pouquinho de cada vez, tá? Então, eu vou colocar, como tem 3 ovos aqui, em média, eu vou colocar em 3 etapas. Aí eu espero ela homogeneizar com o ovo e depois eu coloco mais um pouquinho ainda de ovo. E agora a última parte do ovo. Bate de novo. E vou colocar a minha baunilha também. Vou parar novamente. Dar uma nova raspadinha na lateral. Essa quantidade de cupcake vai dar para vocês fazerem em torno de 18 unidades, tá bom? E vamos bater mais um pouco. Aí, ó, você vê, aqui eu tenho então a manteiga, o açúcar, os ovos e a baunilha. Então agora eu vou fazer o quê? Vou intercalar os secos com um pouquinho do leite que tem o óleo já, tá? Então aqui eu venho, coloco um pouco da farinha, do cacau, do bicarbonato e bato. Começa devagarzinho também para o pó não levantar. Homogeneizou, venho com um pouquinho do leite.
E vou continuando a bater. Mais um pouco de seco. Aí aqui o mesmo esquema, tá? Vamos raspar novamente, porque tem um pouquinho de seco na lateral. Isso tudo é para deixar a massa bem homogênea, tá bom? Mais leite. E agora a última leva de seco. Raspar de novo. E agora a última parte do leite. Bom, agora que a massa chegou no ponto certo, eu vou mostrar pra vocês, olha. Ela fica, olha, nessa consistência, parece uma mousse, tá? Tá bem, tudo bem misturadinho. Então agora a gente vai colocar nas forminhas. E aqui a gente vai ter um suporte para colocar a manga. Você pode pegar uma jarra, alguma coisa que seja alta e comprida. E aí você vai colocar a tua massa aqui dentro. Uma massa, olha, bem bonita, bem cremosa. Tem bastante chocolate também. Bem mais fácil e prático. Tá tudo aqui já na manga. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a forminha que a gente vai estar usando. Eu tenho essa forminha aqui, ó, que é uma forminha, né, que pode ir direto pro forno. E essa forminha, ó, se vocês forem ver, ela é bem rígida, né, bem mais rígida do que a gente encontra normalmente. Então aqui, ó, se você usar essa forminha, você não precisa colocar um suporte para assar o cupcake. Agora, se você usar aquelas forminhas mais molinhas, aí você vai precisar do suporte, tá bom? Você pode encher aqui, mais ou menos, um pouquinho mais do que a metade. Mas se você quiser pesar, geralmente eu sempre peso, porque eu quero que todos eles fiquem da mesma altura. Então eu coloco aqui 45 gramas de massa de cupcake. Então agora vamos pesar. Se você não tiver uma balança, você pode pesar um pouquinho a mais do que a metade do copinho, tá? Bom, agora os copinhos já estão todos preenchidos, eu vou levar o forno a 180 graus e o forno tem que estar pré-aquecido também. Bom, agora aqui eu vou setar o nosso forno mini conve da prática. Então eu vou ligar, vou colocar 180 graus, tá? Tá aqui. E vai levar 20 minutinhos para você assar nesse forno, tá bom? Então aqui a gente vai setar direitinho a temperatura. 20. Vou esperar pré-aquecer, vai demorar em torno de uns 5 minutinhos e aí eu já coloco meus cupcakes aqui dentro. Se você for fazer o seu cupcake em casa, o forno é um pouquinho diferente, então vai levar uns minutinhos a mais, então em torno de 20 a 30 minutos, tá? Nesse mini conve, 20 minutinhos é perfeito. Bom, agora eu vou colocar, já chegou, 180 graus, tá? Pré-aquecido. Coloquei 20 minutinhos e quando der 20 minutinhos o forno vai apitar falando que tá no tempo certo e que eu já posso retirar meus cupcakes. Bom, agora a gente vai começar a fazer o topping que vai por cima do cupcake, tá? Eu vou fazer um topping bem bacana que é com chocolate branco e eu vou colorir esse chocolate branco. Então aqui eu tenho um chocolate branco da Cical que só tá derretido. E aqui eu fiz uma pastinha. O que eu tenho aqui nessa pastinha? Eu tenho um pouquinho só de manteiga de cacau de Micrio, tá? Que eu vou derreter só um pouquinho. E quando ele tiver derretido a manteiga, eu vou colocar o corante lipossolúvel da Gran Chef. Então aqui eu tô com um amarelo. Então aqui eu tenho um pouquinho, mas se você quiser uma cor mais intensa, é só você colocar um pouco mais de corante. Pra que eu faço essa pastinha? Eu faço essa pastinha para todo o pozinho do corante ficar bem diluído na manteiga de cacau e não ficar aqueles pontinhos coloridos que aí fica feio, porque não foi diluído muito bem, tá? Então a dica sempre que eu dou é essa, tá? Derrete um pouquinho de manteiga e aí coloca o corante na manteiga de cacau. Se vocês quiserem ver também outros tipos de como derreter a manteiga para você pulverizar chocolate, os moldes, vocês podem entrar também no vídeo que eu fiz junto com a Gran Chef, ensinando a derreter manteiga de cacau com corante lipossolúvel. Bom, aqui eu já misturei. Aí aqui você vai olhando o tom que você quer dar. Eu não quero deixar nada muito colorido, né? Porque senão não dá vontade de comer. Então eu vou dar um leve toque só de amarelo. Aí se faltar, eu vou colocando um pouco mais. E aqui eu vou misturar. Então, eu tô primeiro
diluindo a manteiga de cacau colorida no chocolate para depois eu colocar e temperar o chocolate, tá bom? Vou colocar mais um pouquinho para ficar um pouquinho mais colorido. Porque depois nesse topping aqui você tem que prestar atenção, porque eu tenho um chocolate colorido, só que depois pra eu fazer o topping, eu vou fazer um buttercream, né, de chocolate. Então aqui, ó, eu vou adicionar depois um pouco de manteiga, então essa cor vai ficar um pouquinho mais clara. Então aí você pode deixar o chocolate um tom um pouquinho mais escuro, que depois ela vai ficar um pouquinho mais claro, um tonzinho mais claro, porque eu vou colocar a manteiga. Bom, agora a gente vai fazer o nosso topping do cupcake. É bem simples, né? Aqui é um buttercream de chocolate, como eu falei no início. Então a gente tem aqui manteiga, também tem que estar em temperatura ambiente, manteiga sem sal. Vou colocar na batedeira. E eu vou bater essa manteiga até ela ficar clarinha e ficar fofa também. E depois disso, a gente só vai adicionar o chocolate que já foi temperado e já foi colorido também. É super fácil, bem simples de fazer. Então agora a gente vai bater até ela ficar bem cremosa. Pronto, né? Então a gente bateu a manteiga até ela ficar fofa e bem clarinha. Eu vou mostrar pra vocês, olha o ponto que ela fica, ó. Bem molinho e bem fofinho. E agora, a gente só vai colocar a manteiga dentro do chocolate, que nem eu falei antes, o chocolate aqui já foi temperado e já tá colorido com amarelo. Você pode usar aqui a cor que você quiser, desde que o corante do Grand Chef seja lipossolúvel. Lipossolúvel é lipo de gordura, então ele tem que ter diluído em gordura, tá? E a gordura aqui, no caso, é o nosso chocolate. Então vamos colocar aqui a manteiga batida. Você vai falar assim, nossa, mas vai estar com muito gosto de manteiga. Não fica, tá? O sabor fica perfeito, é muito bom. Ele fica bem macio, tá? Perfeito pra gente fazer o nosso cupcake. E aqui agora a gente só vai incorporar a manteiga no nosso chocolate. Lembra também que a manteiga nesse caso aqui não é com sal, é sem sal. Se aqui você quiser colocar também algum outro sabor, você pode colocar umas raspinhas de laranja, pode colocar uma bebidinha, mas nada em uma quantidade muito grande da bebida, senão a gente vai perder esse efeito cremoso. Ele vai ficar muito líquido e depois ele não vai ficar no formato que eu quero, tá? Ele vai começar a descer. Então, ó, tá bem incorporado. E esse tom aqui eu acho que é um tom que fica bacana para você trabalhar. Não tá muito amarelo, né? E não tá também tão clarinho. Então, quando a gente for colocar dentro da manga, a gente vai fazer uma decoração com o bico, né? Eu tô usando o bico pitanga e ele vai ficar no formato que eu quero. Então, vamos colocar de novo aquela dica, né? Então, aqui primeiro o que eu faço? Eu coloquei o bico dentro do saco. Vou dar uma torcidinha, coloco dentro do bico, porque aí o recheio não vai descer e não vai vazar. Coloco na minha jarra novamente. E aí a gente só coloca o nosso buttercream dentro da manga de confeitar. Bom, agora a gente vai fazer a parte da finalização. Então, meu cupcake já está frio, meu creme de manteiga também já está pronto. E aqui eu tenho algumas pecinhas para eu poder decorar meu cupcake, tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu peguei o mesmo chocolate, né, que eu havia tingido e temperei, coloquei dentro de um saquinho de papel e fiz só umas rodelinhas com os mesmos tipos de chocolate para ficar bonitinho, ficar meio tom sobre tom. Aqui eu tenho mais chocolate também, que foi feito da mesma maneira, só que aqui eu usei uma textura. E aqui, em vez de eu colorir com amarelo, eu colori com o roxo da Grand Chef lipossolúvel. Aqui eu tenho açúcar cristal, que eu coloquei um pouquinho de pozinho cintilante roxo. E aqui eu tenho nossos splits, né, que é o split da Calebo, que você costuma passar o brigadeiro. E aqui eu também coloquei um pouquinho de pó cintilante para dar uma cor diferente. E tenho também um pouquinho de flor e de folha comestível que você pode decorar o seu cupcake. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a decorar, tá? Então aqui eu tenho meu buttercream, meu cupcake, e aqui a gente vai fazer uma rosinha em cima dele, ó. Então, ó, é bacana esse creme, porque ele vai manteiga e chocolate, mas olha como ele fica super firme, tá? E ele é gostoso também, porque tem o gosto do chocolate. Então aqui a gente vai fazer várias rosinhas em todos os cupcakes.
para vocês que estão assistindo o Desafio do Cupcake, obrigada por terem assistido o meu vídeo. Espero que vocês também façam em casa e participem também dos próximos eventos que a gente vai ter aqui. Peçam sonhos, corram atrás do que você quer, né? Se você quer trabalhar como chefe, como confeiteiro, vale a pena participar de todos os desafios aqui da Padaria 2000. E você também vai estar concorrendo a vários prêmios, né? A gente tem aqui o Forno da Prática, o Mini Conve, onde eu assei o cupcake, aos chocolates da Cical, aos corantes da Gran Chef, que tudo isso só vai enriquecer o seu trabalho final. Obrigada por terem participado e boa sorte!